Estamos de volta, vinheta no ar. O assunto agora tem tudo a ver com o seu bolso. A audiência pública vai tratar da segunda parcela do 13º salário. É que termina hoje o prazo para o pagamento desse dinheiro extra tão esperado, né? Para tirar todas as dúvidas e também nos dar dicas de como melhor usar essa grana, a gente conta agora com a participação do economista Arlindo Almeida aqui no estúdio. Arlindo Pereira de Almeida, nosso colaborador de tantas vezes aqui na nossa Rede ITA, está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo, Arlindo. Bom dia aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui de volta. Pois é. Casa, né? Hoje é o tempo, é o limite mesmo, né? Para empresas pagarem a 13ª, a segunda parcela? A segunda parcela. O tempo é esse, tá certo? O 13º salário, ele já tem 60 anos que foi instituído. Né? Foi no governo de João Goulart. Né? E representa um ganho efetivo. É uma contribuição que é dada pelas empresas, né, pelos empregadores e destinada a todos que têm um vínculo empregatício com essas... Então, quem tem direito é quem tem esse vínculo. Quem tem esse vínculo, porque quem não tem vínculo, os informais, por exemplo, não tem. Né? Aí envolve uma questão jurídica, que não é o que se fala nesse instante, né? Como é a segunda parcela, doutor Arlindo, como é que é isso? É metade, o pagador pode pagar? Aproximadamente é metade, tá certo? Tem um prazo até novembro para fazer o primeiro pagamento e o segundo pagamento agora em 20 de dezembro. Né? E isso envolve cerca de 250 bilhões de reais que são injetados na economia do país. Pois é, isso tem o benefício do trabalhador diretamente, lógico que ele recebe esse dinheiro extra, mas também isso gira na economia, né? Não, evidentemente que o dinheiro ele entra na economia toda. Né? É um alento grande na economia e também no bolso das pessoas. Né? São cerca de 60 milhões de pessoas inadimplentes, né? Segundo o Serasa. Né? E a dívida média é de R$4.000. Então, se 70% das pessoas recebem até 2 salários mínimos, quer dizer, cerca de R$2.400, é uma equação difícil de você montar, porque com R$2.400, mesmo que você dispusesse integralmente desse dinheiro, não tivesse nenhuma outra despesa, você não tinha como cobrir R$4.000. Então, o grande desafio é fazer com que as pessoas se organizem para administrar esse recurso. E no caso, se o senhor fosse chamado a orientar como economista, como aplicar esse dinheiro? A prioridade deveria ser para pagar dívidas mesmo? Olha, você tem que ver primeiramente o custo dessa dívida dessas pessoas, não é? E tentar uma renegociação. De vez em quando, o Serasa eles promovem uma espécie de um leilão inverso, não é? E a pessoa oferece um valor reduzido para liquidar essas dívidas. Mas isso não atinge essa quantidade de pessoas que têm inadimplentes. Então, você tem que ver o custo que isso representa para você, na medida do possível, evitar novos gastos, não é? Novos gastos e planejar a sua vida. Não é? Durante a minha vida como professor e como técnico na área, não é? Eu sempre preconizei que deveria ser obrigatório instituir, não é, a educação financeira a partir do ensino fundamental. Tá certo? O bebezinho, quando vai começar a entender as primeiras coisas, não é, ele já deveria ter uma noção do que representa a administração consciente e adequada daquilo que ele tem. Infelizmente, nós temos dinheiro para tudo no Brasil, inclusive para roubarem muito, né? Mas isso nunca foi uma política de governo de instituir esse tipo de obrigatoriedade. E aqui no Brasil parece que existe uma certa cultura das pessoas de gastarem sempre mais do que tem, né? Do que ganham, né? Não, é da cultura, é falta de educação. Essa falta para administrar os seus ganhos, né? Então, enquanto não acontecer isso, você
Você chega na Coreia do Sul, por exemplo, o beabá já tem educação financeira. Essas grandes economias, eles têm isso. Não é? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós desejamos ser do primeiro mundo, mas o nosso comportamento é de país do terceiro, se não do quarto mundo. Pois você chega uma época como essa, o senhor falou aí, a gente tem um número enorme de inadimplentes, talvez muito inadimplente pega um dinheirinho extra desse, em vez dele pensar em pagar pelo menos uma parte da dívida, ele vai pensar logo em comprar presente, né? Não, ele vai comprar presente, vai comprar um peru com uma ceia de Natal, vai comprar chocolate e vai por aí. Né? Então, é uma equação que eu não vejo saída para o Brasil no curto prazo. E a empresa que deixar de pagar, ela pode ser punida? Pode ser punida, você pode recorrer imediatamente ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, e ele vai forçar a empresa a fazer o pagamento. Né? Muitas não têm, mas a maioria tem. Quer dizer, é uma questão que ela caminha no sentido de judicialização. Não é? As pressões são válidas, mas nem sempre elas funcionam, né? Nem produzem efeitos. Muito bem, a gente, para terminar essa nossa conversa rápida aqui no Em Dia, doutor Arlindo, que mensagem você deixaria nesse final de ano de Natal para aquelas pessoas, do ponto de vista, o senhor já falou aí, na questão da saúde financeira, principalmente para 2023? Certo. O que fazer? Qual o caminho? Era procurar um aconselhamento. Né? Já existem algumas instituições privadas que elas já patrocinam a realização de cursos para o básico, o mínimo minimoro para essas pessoas. Mas isso ainda é muito incipiente, é muito tímido diante da grandiosidade do problema. Então, eu volto, não é? Tem que educar as pessoas e individualmente as pessoas devem procurar, porque as próprias universidades, elas têm gente capacitada para fazer esse tipo de formação. Não é? Agora, a curto e médio prazo eu não vejo saída, porque, infelizmente, a nossa estrutura educacional, a nossa estrutura das pessoas para conviverem com situações de dificuldade ainda é muito precária, é muito frágil, e isso não se traduz em resultados objetivos e que tragam benefícios para a coletividade. Muito bem. Economista Arlindo Almeida, nosso convidado de hoje aqui no Em Dia, falando sobre 13º salário, segunda parcela saindo hoje, e aí o que fazer, né? Doutor Arlindo, muito bom recebê-lo aqui de novo. Foi uma satisfação muito grande desejar a todos um Feliz Natal e que o ano de 2023, com essas transformações que ocorrem especialmente no campo governamental, essas transformações se traduzam na melhoria dessas condições básicas, fugindo da demagogia, que ela é frequente, ela é reiteradamente usada nessas ocasiões. Promete, não cumpre e fica por isso mesmo. Promete na campanha, o povo também não cobra depois. O povo não cobra e fica por isso mesmo, infelizmente, e fica tudo... continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Isso aí. Muito obrigado, portanto, doutor Arlindo, sempre colaborando conosco.